e eu não vou falar sobre isso. A igreja tem se omitido em muitas questões e tem deixado o diabo correr com uma facilidade, correr solto, tem deixado o diabo entrar na casas de famílias com ideias que não são corretas e acabando com as famílias e tirando a salvação de muita gente, pastora. E às vezes até tirando da igreja. Exatamente. Daqui a pouco o Eduardo vai citar para vocês determinadas situações, mas antes eu queria só fazer uma introdução. Muitas vezes nós achamos que determinados assuntos não cabe à igreja falar. E justamente esses assuntos que nós julgamos não caber à igreja falar são os ambientes que o inferno encontra mais espaço e mais força. Já que a igreja está calada ele pode falar o que ele quiser, ele pode apontar o que ele quiser. E o pior, muitas vezes a igreja não fala e aceita com uma naturalidade as pressões que o inferno tem feito na sociedade e fala com uma naturalidade contra a própria palavra de Deus, levando cristãos a serem contraditórios em relação ao que Deus estabeleceu na palavra dele. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração. A sua mente, o seu coração. Exatamente, porque o Senhor quer te alertar de determinadas ações e você precisa estar preparado para ter respostas, posicionamento. A igreja precisa se posicionar e nós somos a igreja. A igreja às vezes se acovarda, pastora, por medo de tocar em algumas feridas, chamadas feridas, e por conta do politicamente correto, e por conta de não querer se mostrar, a igreja acaba sendo omissa. Exatamente. Né? E Deus começou a incomodar meu coração, e chegou a incomodar meu coração por algo que eu li na internet. E daí eu cheguei à conclusão que não é possível. A minha Bíblia, que está aqui, ela deve ser diferente da Bíblia de muitas pessoas. Da Bíblia de muitas pessoas. Olha, qual é que é o início da Bíblia, pastora? Deus criou Gênesis. Céus e as terras. Gênesis, né? Deus criou céus e terra. Só fazer um parênteses aqui para a gente ter um pouco de estudo, conhecimento. Eu nem falei isso com a pastora. Como a gente fala, nossa live ela é construída na hora. Mas a gente discutindo isso, né? Que em hebraico seria um dos princípios. Sim, que a terra teve muitos princípios, a terra teve muitos princípios. Até ela ser o que a gente conhece. Para ser, Deus é o Senhor do universo. Ela passou por muitas situações. Mas olha que interessante. Eu vou começar falando sobre isso para vocês terem até conhecimento. A palavra dos princípios ela é única na Bíblia. Ela vem de uma palavra chamada Bereshit. Gostou da minha tradução? Bereshit? Com R só, que seria Bereshit. E ela só é dita naquele princípio lá. E não tem uma tradução, não conseguem encontrar. E chegaram à conclusão que aquilo poderia ser o princípio dos princípios. Porque Deus é o criador do universo. Então Deus fez o quê? Deus criou o universo e criou a Terra. E um dos princípios a Terra como nós conhecemos hoje. E criou o que Deus, pastor? Criou Deus, além da Terra? Além da Terra. O homem, né? Criou o homem, criou a mulher, não é? Criou o ser humano, né? O ser humano como um todo, né? Sim. E daí se a gente abrir... Ninguém faz essa separação homem e mulher, na verdade fala macho e fêmea, né? O criou. E Deus não faz assim essa distinção como muitos de nós fazemos, homem, mulher. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tem gente que fala que mulher não pode pregar, olha que absurdo, gente. Deus não criou o homem maior e nem a mulher menor, ele criou macho e fêmea para andarem lado a lado. Então, é bem diferente a visão do que as pessoas têm recebido ao longo desses tantos anos. E ultimamente, nessas últimas 2 semanas, nós estamos percebendo que o mesmo espírito que estava atuando por trás desse coronavírus para destruir, ele muda o foco e agora ele deixa de agir por trás de uma doença externa e começa a trazer doenças internas. Na Terra, econômicas. Cada hora um soco que vem, né? Exatamente. Vem o soco do coronavírus, agora vem o soco dos protestos, né? Se você não acompanha, estamos tendo protestos, né? Protestos de pessoas vestidas de verde, de amarelo, protestando por um país melhor. E agora tivemos no último domingo, e isso incomodou muito meu coração, pessoas vestidas de preto arrebentando todo mundo ali, causando barulho. Não só no Brasil, não só no Brasil, mas a gente vai chegar. E voltando, Deus criou o ser humano. Então, se você abrir Gênesis 1:26, está aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Exatamente. Então, criou o homem conforme imagem e semelhança de Deus. Criou o homem conforme imagem e semelhança. Então, a gente vem acompanhando, como a pastora disse, vê o coronavírus, agora no Brasil, esses protestos de antidemocrático com democráticos e uma bagunça. Uma mistura política, depois social, depois racial. Uma mistura política, social e racial. E se você não está acompanhando, esta semana que passou, um policial matou um menino negro nos Estados Unidos. Tá certo? E começaram diversos protestos, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Exatamente. E esses protestos causaram violência, um protesto que... Na verdade não é um protesto, né? Um protesto que vamos chamar legítimo, começou a causar violência. Eles começaram a saquear, a roubar, a botar fogo nos lugares. Bater em pessoas, uma balbúrdia. A gente viu uma senhora defendendo a loja, as pessoas querendo bater nela com um pedaço de pau. Aquilo é um absurdo. Não pode ser chamado como protesto. Isso tem que ser chamado como bandidos, né? Baderneiros. Né? E a nossa bandeira como igreja tem que ser essa aqui. Eu fiz as bandeiras, pastor, para descrever. Olha aqui. Mas não é essa. Nossa bandeira aqui, ó, principal da igreja, Jesus. Essa bandeira que a gente tem que levantar aqui. Os cristãos. Porque tem muito cristão falando muita coisa. A nossa primeira bandeira a ser levantada, pastora, é Jesus. É Jesus. Olha aqui. Porque às vezes a gente se deixa levar pelo pensamento desse mundo, pela maneira como o mundo pensa, tentando encontrar um grupo a quem defender. E Deus está dizendo o seguinte: eu não criei grupos, eu criei seres humanos. Eu não criei grupos para a igreja defender grupos. Eu criei o ser humano para a igreja defender o ser humano, né, Eduardo? O Duarte, a fé que está errado, na verdade está errado para você, porque você está vendo no celular, então fica tudo invertido, né? Se a gente inverter, ó, para você vai ficar a fé. Se for esse o problema, a gente conserta. Então a bandeira da igreja, antes de mais nada, tem que ser Jesus. Não é? Quem assistiu o culto da pastora ontem, né, pastora? Fala um pouco para quem não assistiu. Quem não assistiu o culto ontem o Senhor estava falando sobre aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E ele estava falando exatamente isso, que quem é que corta todas as coisas, que cessa todas as coisas é Ele, e que nós precisamos estar do lado dele e não do lado da balbúrdia, do lado das palavras, das pressões, né? Então, assim, o que nós temos visto que Deus tem se posicionado é que Ele não está escolhendo pessoas, grupos, ou Ele está escolhendo agir. Ele vai agir, mas ele não vai agir pelo negro, ou pelo branco, ou pelo pobre, ou pelo rico. E a igreja, então, agora tem que defender o negro, agora ela tem que defender o rico, daqui a pouco ela tem que defender o pobre, daqui a pouco ela tem que defender isso, aquilo. Isso. A igreja, ela está para a humanidade. E a igreja, quando ela escolhe um grupo, então Deus não pode ser Deus. Não pode. E daí vem a nossa bandeira. Se a gente quer que levantar uma bandeira que não seja Jesus, que a gente vai levantar, mas vai levantar uma outra bandeira, tem que ser essa bandeira aqui, ó. Igualdade. Porque nós, muitas vezes, estamos nós mesmos levantando bandeiras de grupos. A palavra de Deus fala muito sobre essa questão de nós separarmos um e elevarmos o outro. E ele diz que isso é pecado. Então, quando um cristão se posiciona sobre um determinado grupo e ele deixa o outro de lado, ele está em pecado. A igreja não pode se envolver nessas lutas microsociais. Ela tem que fazer da sua luta uma luta muito maior. O que tem que entender é, claro, que existe o direito de todos. Exatamente. Mas não pode haver distinção entre negros, mulheres, homossexuais, outras brancos, religiões, índios, católico, macumbeiro, seja lá o que for. É tudo ser humano. É tudo ser humano. Se fosse levantada uma bandeira da igualdade com todos, qual seria o problema que teríamos no mundo? Mas justamente esse é o foco. O diabo quer segregar, né, separar pessoas. Até mesmo no foco da igreja, separar pessoas para destruir pessoas.
Quando nós olhamos as pessoas a partir de um ponto de vista social, racial, político, o da direita, o da esquerda, seja o que for, então nós deixamos de ver as coisas com clareza, não é verdade? É isso mesmo. E passamos a escolher quem vale mais e quem vale menos. Você começa a criar categoria de ser humano, né? E daí o Eduardo fala que somos filhos de Deus e acepção de pessoas. Não pode haver acepção de pessoas, não. A gente começa a criar categoria. E uma categoria começa a odiar outra categoria. Olha que loucura. Deus criou o ser humano. É verdade. Deus criou o ser humano. E daí isso que Deus começou a tocar meu coração. E eu vi uma postagem minha rede social, não sei porquê, porque eu não sigo essa pessoa, e é uma postagem do Rodolfo Abrantes. Muitos devem conhecer o Rodolfo Abrantes por suas músicas. Para quem não conhece, quem não é do Brasil, ele era um roqueiro. O pessoal conhece, eles estavam ouvindo a música deles lá no Portugal. Muito boa, música muito boa. Quem não conhece, ele era roqueiro, envolvido com drogas, tal, se converteu e hoje faz algumas canções muito bonitas, gospel. E ele fez um post aqui, eu vou ler rapidamente, tá bom, pastor? Uhum. A politização penetrou tanto na mente dos cristãos que a defesa das causas sociais e humana é relacionada de imediato de algum partido ou posição política. Mas nós não podemos nos esquecer de Jesus. Amém? Até aí. Perfeito. Perfeito. Se ele tivesse parado aí, tava perfeito. Estava perfeito. Ele não ficaria de braços cruzados diante dessa barbárie. A barbárie que ele fala foi o homicídio do negro pela polícia, que para mim realmente é um negro, mas é um ser humano. É um ser humano. Se a barbárie fosse uma pessoa matou outra, que barbárie. É isso que nós queremos dizer para você. Daí ele continua falando aqui: a causa dos negros, entre parênteses, pretos, é também a nossa causa. Como cristão, precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que não agrada o coração de Jesus. Racismo é crime e também pecado. Se existem em nossos corações teorias racistas, nós precisamos nos arrepender rapidamente de todas elas. E ele pede perdão a Deus que um dia ele tenha cometido algum ato de racismo. Perfeito! Mas não só isso. Mas não só isso. A gente tem que pedir perdão para Jesus se um dia a gente cometeu qualquer ato contra qualquer ser humano, que seja um bullying porque alguém é gordo, ou que alguém é magro, ou porque alguém é orelhudo, né? Distinção de classe social, distinção de qualquer coisa. Cor, religião. Quantas vezes você pode ter maltratado alguém porque não era cristão? Claro. Eu estava ontem conversando com o Felipe, o racismo ele existe, infelizmente ele existe, tem que ter igualdade, é por isso que existem as leis. Mas não existe racismo só o negro. Para punir quem comete o racismo. Mas racismo não é só do negro, do branco para o negro. Racismo é qualquer tipo de discriminação. Inclusive no Brasil, se você discriminar algum homossexual, também vai ser julgado como racismo, que é um crime inafiançável, que eu concordo. Também concordo, é contra o ser humano. Nós não queremos dizer que nós não somos a favor de que as pessoas sejam amparadas. Nós somos a favor, mas nós não somos a favor da segregação de grupos. O ser humano tem o mesmo valor, independente de sua cor, de sua raça, de sua religião. E a igreja precisa parar de aceitar esses grupos. E veja como isso acaba causando pecado. Porque eu comentei aqui o que eu estou falando para vocês. E uma menina negra disse para mim: você é branco, você não pode falar isso, e você tem racismo velado. Me chamou de racista, o que é um crime também. Agora a gente está fazendo a exceção do que crime que pode e o crime que não pode. Olha, quem me conhece sabe muito bem que eu nunca fiz acepção de dinheiro. Nunca fez mesmo. Nada, nunca fiz acepção de nada. Faz. Tanto faz. Amo a todos. Ser humano, gente, é ser humano. Nós precisamos resgatar essa ideia divina de que o ser humano é que vale. A Tâmara falou que falar de gordo, ela tá na dieta dela. Amém, Tâmara, amém. Mas nós também estamos a favor que você seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo. Seja respeitado. Você é ser humano e você tem que ser respeitado por ser humano. Será que a morte de alguém só vai poder ser respeitada se ele estiver dentro do grupo dos negros, do grupo dos homossexuais? E o branco que tá morrendo que ninguém tá vendo? E o gordinho? E o magrinho? E o asiático? E o... Pra que levantar bandeiras? Pra que levantar bandeiras? Nós não podemos. Agora eu vou fazer um comentário de uma coisa que você não viu que eu vi. Sim. Vi muitas pessoas no meio evangélico, embora esse também seja evangélico, pastores fazendo
assim, fecharam a terça-feira, não fizeram culto por conta disso. Ô, minha gente, É que tem que fazer mais culto ainda. aí é que você tem que levantar Gente. e dizer o seguinte: chega, Jesus não criou isso, nós precisamos parar com isso. Nós estamos criando, ao invés de pessoas a serem amparadas, nós estamos criando pessoas a serem odiadas. O diabo usa os pequenos grupos para inseminar ódio. Então, assim, a igreja não pode tomar partidarismo. O inferno está se levantando pós-pandemia. Vamos falar pós-pandemia, porque a pandemia já está, Já ia falar disso, viu, Fernanda? naquela situação já de término. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o inferno está se levantando pós-pandemia agora para destruir o ser humano em relação ao seu pensamento, à sua ideia. E ele faz isso por quê? Porque ele sabe que dá efeito. É uma atrás Que da dá outra. resultado. E vai ser uma situação atrás da outra. Ontem o Felipe estava conversando comigo sobre isso. Para quem não conhece o Felipe é um baterista aqui da igreja, menino Gente boníssima, desde cresceu criancinha. pititinho assim da igreja. E o Felipe é negro. E ele tava falando, pô, mas mataram um rapaz branco e ninguém falou nada. Agora, é por isso que eu digo, se fosse a igualdade, qual o objetivo disso? A violência policial, o cometimento de crime. E protestar cometendo crime? Muda-se completamente o foco. E as pessoas hoje em dia, por conta desses pequenos grupos, né, Eduardo? Se veem na liberdade de cometerem crimes. Como se nada tivesse acontecendo por conta que estou defendendo alguma coisa. Será que as pessoas cristãs não estão percebendo onde o diabo tem entrado? Fazendo com que a igreja perca o foco. Ou ela não fala nada, ou ela fica quieta na dela, ou então ela escolhe uma causa. A igreja não tem que escolher causa. A igreja tem que escolher o ser humano, É uma causa que é bonita, é uma causa que dá ibope. Hoje a gente está falando isso na live com o Alex e com o apóstolo Fábio, que é a questão da nossa fé, né? Que é a pessoa na carne, na fé racional, que é o quê? Ela quer ibope. Ela quer ibope. Eu vou ser bem falado, eu não vou ser criticado, eu vou estar na minha zona de conforto, legal, eu não vou entrar nesse assunto. A live de hoje é pesada, nós sabemos que a live de hoje é pesada, infelizmente, mas a gente tem sim que tocar nesse assunto e levantar a bandeira de Jesus e da igualdade, porque para Deus não existe maior nem menor. Não. E enquanto a igreja aceitar essa ideia, a igreja estará corrompida. Deus não julga pela aparência, Deus não julga por condição social. É verdade. A gente estava falando das 7 cartas do Apocalipse e a gente citou a aparência. É por isso que a gente trouxe esse tema também, que tem muito a ver. Exatamente. Quantas igrejas separam seus membros por aqueles que têm mais condição financeira daqueles que têm menos? Isso também, isso é um grupo velado. Sabe, nós precisamos compreender no nosso pensar hoje juntos nessa live que ao optarmos por levantar uma bandeira dessa, nós precisamos pensar muito bem, o buraco está mais fundo. Quem somos? Porque Deus já nos deu uma bandeira para levantarmos. E a bandeira que nós temos que levantar, não estamos levantando. E aí começamos a usar as bandeiras do inferno para deixar a igreja mais bem aceita pela sociedade. Só que a igreja precisa agora lutar pela humanidade, porque o diabo está destruindo a humanidade. Destruindo. Porque agora ele está criando milhares de grupos separados para fazerem guerras entre si. A Gabriela fala que se o rapaz fosse branco não tinha sido assassinado friamente. Teria. Claro que teria, gente. Teria. Quanta gente está sendo assassinada friamente? Amarelo, branco, preto, Teria. pobre, Isso que eu tô rico, falando. pequeno. Vamos entender uma coisa. Tira isso de dentro de você. Tira a nossa fúria, vamos dizer assim, a nossa fúria tem que ser contra o crime. Justamente. Não importa a cor, não importa a raça. Importa o ser humano. Importa o ser humano. Nós não podemos dizer assim, mas é porque era negro, é porque era isso, é porque foi pior. Gente, é uma pessoa que tá morta. Não interessa se ele é novo, de Deus, se ele é né? velho, se ele é negro, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é asiático, se ele é o que for. Se ele é ET. Se tá na terra, virou ser humano. Virou ser humano. É isso que eu tô falando, a gente tem que se revoltar com o assassinato dele. Como assassinar? Se revoltar, isso não pode acontecer. Não pode acontecer com ninguém. Não pode acontecer. De forma alguma. Enquanto na nossa mente tiver
essa segregação, Deus não vai conseguir incorporar em nós a verdade da sua própria bandeira. Eu vou fazer um spoiler aqui, pastor. Eu vou fazer um spoiler. Afinal, o que a Bíblia diz? Vai fazer um programa. A gente não fez porque está sendo muito bem estudado. Está sendo muito bem estudado para a gente falar. Falado da acepção, do perigo que se transformou o homem para a mulher. O ódio ao homem. O ódio ao homem. Que está passando do ódio a Deus. O diabo conseguiu causar um impacto tão grande na sociedade, excluindo o homem. O homem é o mal, o homem é o agressor, o homem é isso, o homem é aquilo. Estão renegando a Deus. É aquele símbolo de paternidade, paternalista, fundamentalista. Então, vamos odiar o homem e, odiando o homem, odiaremos a figura paterna de Deus. Nós vamos falar sobre isso. E a Ronilda fala aqui que você sabe o quanto ela já sofreu por preconceito. Verdade. E sofre o preconceito. Porque a Ronilda não é negra, tá bom? A Ronilda tem uma pequena deficiência física, mas já sofreu preconceito a rodo. E ela se rebaixava, ela achava que ela era menor por conta da deficiência física dela. Exatamente. E a Ronilda não é menor que ninguém. Não, quando o Nicolas não é menor que ninguém. Porque tem uma deficiência física. E é isso que nós precisamos trabalhar dentro da nossa cabeça. Enquanto a nossa cabeça não mudar, Deus não vai poder nos usar como um exército de avivamento sobre essa terra. Porque enquanto essas mensagens do inferno estiverem sobre a nossa mente, mesmo que de maneira bem levinha, nós não vamos conseguir ver o ser humano como um todo, as coisas como um todo, as coisas como Deus vê. Então saia completamente disso. Saia completamente disso. Como nós estamos, é um tema pesado, é um tema polêmico. Agora, se a gente conseguir abrir a mente e ver todos como filho de Deus, não importa o que seja, quem que levantou a bandeira da Ronilda? Quem que está levantando a bandeira? Mano, a gente levanta a bandeira de quem for. A gente levanta, mas quando eu conheci a Ronilda falou assim pra mim: ai, mas sabe que eu sou deficiente. Eu olhei pra ela e falei: quê? Ela falou assim pra mim: mas eu não posso dirigir. Eu falei: por quê? Quem falou? Você é capaz. Então, assim, nós precisamos tirar essas muletas que o diabo colocou na sociedade. A Paula disse que falavam que ela ia queimar as fotos na época da escola. A pastora Paula, ela é negra. E, olha aí, passou por isso, por ser... Claro que passou. Passou porque todos. Porque existem os preconceitos. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu não costumo contar meus processos não, mas eu vou contar pra vocês. Rapidamente. A Cindy falou que já passou por isso também. A Cindy tem uma pequena deficiência na mão. Que nem dá pra gente perceber. Nem dá pra né? perceber. Meu pai não tem 3 dedos. E o meu sogro é quase negro também. Ele é bem meu sogro moreno. É espanhol, mas ele é da Andalucia, então ele tem a pele bem morena. E tem uma pessoa que eu considero pra mim meu segundo pai, que é o Everaldo, que é o negro. Da nossa família. Não tem diferença de cor de pele. Mas eu vou contar um caso para vocês. Olha só, um caso de... Não é racismo porque não está tipificado na lei como racismo o que aconteceu. Mas com certeza é uma... É um absurdo. É um dano moral, não tenho dúvida. Um rapaz chegou no meu escritório uma vez chorando. Me lembro. Ele era vigia noturno, né? E ele estava trabalhando a noite toda, mas ele era vaidoso, porque ele é pagodeiro. Então ele é vaidosão, gosta de tocar os pagodeiros. Daí ele tinha um plano de saúde pela empresa, um plano da Unimed, e marcou numa clínica bastante chique em Campinas. E marcou de manhãzinha, saiu do trabalho dele do turno, foi pra clínica. Então tava meio cansado, né? E ele é negro, ele é humilde, ele gosta daqueles óculos coloridos e tal. Olha só o preconceito, a aparência. Tava com roupa de trabalho. Né? O trabalho. Chegou lá, deu a carteirinha da Unimed. Disseram assim pra ele: olha, meu filho, você espera um pouquinho aí. Tá um pouco atrasado, mas já te chamo. Ele sentou ficou com câmera, tá? E ficou lá esperando. Não chamava, ele chegou no recepcionista e falou: olha, vai demorar muito pra me chamar? Ele falou: não, você espera mais um pouquinho. Sabe por que estavam fazendo ele esperar? Porque ligaram pra polícia. Ligaram pra polícia porque desconfiaram dele. Rapaz negro com aparência humilde numa clínica chique. Olha o absurdo. Foi revistado na frente de todo mundo. Chegou numa história chorando. Tremendo. Eu entrei com a ação para ele, não cobrei um centavo. Não cobrei um centavo.
Você assumiu a causa. Eu assumi a causa, eu me senti compadecido com ele. Não tô, por isso tô falando. Não porque ele é negro, porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Merecia passar por Ele aquilo. foi vítima por conta da cor dele. Só que Ele foi vítima. Então, se existe um preconceito, a gente tem que lutar em cima dele. Exatamente. Mas não levantar uma bandeira única. É isso aí, preconceito isso aí. contra o negro, contra o deficiente, contra qualquer coisa, gente. Contra qualquer coisa. Eu, como branco, às vezes passando dificuldade na época da faculdade, eu tinha que escolher se eu almoçava ou se eu jantava. Daí eu chegava ali, pô, tô sem dinheiro, e falava, você, cara, branquinho aí, ó, loirinho, cheio do dinheiro. Pô, isso não é um preconceito? Porque agora você nasce branco, você tem que ser cheio do dinheiro, cheio da oportunidade. Quantas pessoas que não têm a cor negra, que precisavam da mesma oportunidade para entrar numa faculdade, não tiveram? O Pedro fala aqui que ele sofria bullying na escola por causa da orelha dele e chamava ele de macaco. Sofria com isso aqui. Quer dizer, isso aqui é aceito. As pessoas estão acreditando nessas falácias do inferno, né? As pessoas mandando aqui e várias questões aqui. Pode colocar a sua história aí, que é bem legal você colocar a sua história. Conta a sua história aí, porque com certeza todo mundo... Adriano, você fala uma coisa interessante aqui, eu preciso falar aqui, pastor. Tá. Eu nunca liguei para esse tipo de coisas. Sou negra e sempre sofri preconceito do próprio negro. A minha irmã é branca, sempre achavam que minha filha era dela. E também quero falar sobre isso. A Mayra passou por isso. Ela é negra e tem o Davi. E as pessoas perguntavam se ela era babá do Davi, se não me engano. Absurdo. E o que a Adriana está falando, isso... As pessoas que a gente conversa na igreja, os próprios negros, às vezes, têm preconceito. Os próprios negros não se aceitam, não aceitam as pessoas. O Pelé, né? Falaram, pô, Pelé, por que você não levanta aí a bandeira negra? Acho que ele até levantou com esse rapaz que morreu, mas levantou porque tem que levantar, porque é um ser humano. Ele falou, não dá, é ser humano. Ele respondeu isso, e pancada em cima dele. Daí você falou da Mayra, né? Então eu vou aqui citar uma coisa polêmica, pode concordar ou não, está na lei e tem que ser aproveitado. Mas eu conheço muito negro que não concorda. Eu não concordo, já digo para você, eu não tenho medo de... Tá falando verdade. Eu não tenho medo de expor aqui minhas opiniões. Vamos supor que a Mayra fosse branca, casada com um rapaz negro. Teve um filho. Amém? Amém. Teve um filho. Suposição. Ela separou, casou novamente com... Ela é branca, casou com um rapaz branco. Teve um filho branco. E eles vivem numa situação social complicada. Os dois filhos crescendo na mesmo teto ali. Mesma mãe. Mesmas condições financeiras, mesma criação. Mãe, às vezes abandonada pelos pais. Tudo. Mesma criação. E dificuldade. O filho negro, ele teve a oportunidade de passar em um concurso público por cota. Ele teve a oportunidade de entrar na faculdade por cota. E glória a Deus subiu na vida. O filho branco não. O que a mãe vai falar para o filho? Não sei. Vocês chegaram a pensar nisso? Tem que usar cota, tá lá na lei, amém. Eu sou a favor da cota, justo? Sabe pra quem? Pra todas as pessoas que não têm condições. Igualdade. Você que não teve condições de estudar, você que não teve condições, cota. Você que nunca pôde estar numa escola particular, cota. Agora, se é amarelo, se é branco, se é preto, se é azul, se é rosa, se é isso, não interessa. Mas tem que usar, tem que usar, tá? Amém. Nós precisamos tirar a Cindy também está falando que não acha certo cota para negro. Muitas pessoas acham, muitas pessoas não, aí também é de cada um. Eu falo, quantas igrejas você já viram se posicionando dessa forma? Eu duvido que já tenha visto. Não, as igrejas não têm se posicionado. Eu tô lembrando de um documentário. Como chama aquele ator que a gente adora ver os filmes dele? Morgan Freeman. Há uns anos atrás, depois eu vou até colocar no link dos grupos para vocês. O Eduardo Sintra fala cota racial é uma espécie de racismo. É uma espécie, é racismo. O Duarte mora em Portugal, não sei se tem. Meu primo, uma vez me ligou indignado, meu primo na espanhol. Ele falou, Eduardo, me ligou bravo. O que vocês estão fazendo no Brasil? Por que vocês acham que o negro é mais burro que branco? Eu falei, Paulo, como assim? Não, mas tem cota. Vocês estão dizendo que eles não conseguem pensar? Vai explicar para um espanhol. Fica complicado porque... Sei lá, né, gente?
essa segregação que eu tô falando, essa separação de grupos, vem para destruir as pessoas. Ó, Thaís, olha, isso aqui é impressionante. Como tá vindo... Eu sofria muito na escola por ser da igreja, por ser filha de gari negro. Olha só, ela sofria 2 vezes. Porque era crente? 3 vezes. Primeira por ser crente. Porque depois era filha de gari. A terceira porque o pai era negro. E negro. Gente, só para eu terminar aqui meu comentário, Morgan Freeman, uma pessoa foi entrevistada e falou assim, o que você acha dessa questão dos negros? Porque ele é negro, né? Ele falou assim, vamos tirar o sangue. Nosso sangue é igual. Por que você está falando para mim pensar sobre algo que não tem valor algum? Então, assim, as pessoas que não estão envolvidas com esse pensamento de destruição, elas mesmas olham e falam assim, gente, mas por que está todo mundo fazendo isso? Por quê? As pessoas que estão sendo levadas em massa pela mídia. Isso é mídia, gente. Isso é mídia. E o diabo adora usar a mídia. Vamos em massa agora fazer isso. Vamos em massa agora fazer aquilo. Vamos em massa agora. Porque assim, ou é a mulher que vale mais do que o homem, é o negro que vale mais do que o branco, é sei lá mais o que, é o rico que vale mais do que o pobre. Gente, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos. E as pessoas, como aqui a Luana fala, concordo, mas quando falamos isso, falam que somos errados e preconceituosos. Olha, essa menina que falou que é racista, eu vou falar uma coisa pra você. Ela é de Poços de Caldas. Não, a menina que falou lá no Rodolfo Abrantes, né? Ela falou que eu tinha um racismo velado, pelo amor de Deus. Gente, pensar no ser humano agora é racismo? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que as pessoas ficam proferindo aqui. Você agora tá na moda, é fascista, nem sabe o que é fascista. Nem sabe o que significa. Você é racista. Vocês começa a processar quem te fala isso. Porque ofende a sua honra. Não tem nada pior do que você chamar uma pessoa de uma coisa dessa. Explica pra eles o que é um fascista. Uma hora a gente conversa mais, não vamos fugir. Domingo de manhã. A Rosa fala, a Bianca sofreu muito no balé por ser filha de mãe negra e por ser pobre e por ser bolsista. Isso pode, né? Nossa, gente, eu estudava na escola particular. Ó, eu sou branquinha, tá? E eu precisava de bolsa para estudar na escola particular, porque meu pai não tinha dinheiro para pagar a escola particular, porque ele investia tudo que ele tinha para construir a igreja. Então a gente precisava de bolsa, minha mãe ficava pedindo lá na escola desconto, bolsa, a gente fazia a prova para ganhar bolsa. E o tanto que eu não sofria nessas escolas. Gente, por fim eu não queria estudar em escola particular. Era um sofrimento muito grande, a minha irmã tá aí. As pessoas, desde o tênis que a gente usava, depois chamava a gente, não sabia que a gente era bolsista, então dizia que meu pai roubava da igreja pra pagar a escola. Né? E tantas coisas. Gente, a gente passa por tanta coisa nessa vida. E sabe o que eu gostaria de implementar aqui? Eu sei que não tem um espaço, mas eu vou fazer um espaço micro aqui. Como o diabo usa isso de maneira psicológica agora para atormentar as pessoas. Porque ele coloca dentro das pessoas que elas não são aceitas, ele coloca dentro das pessoas violência, ele coloca dentro das pessoas atos sangrentos. As pessoas, elas estão hoje parecendo que não tem espaço, é onde elas têm desejo de morrer, desejo de matar. Então, assim, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque está entrando dentro das igrejas, as igrejas estão permitindo entrar isso. E eu vou falar uma coisa, vindo com isso, que as pessoas começam a ter desejos. Eu vi uma repórter da Globo News, não porque eu vejo Globo News, não vejo, recebi aqui, que ela estava no meio do protesto, o pessoal quebrando tudo, xingando todo mundo. Você vai fazer um protesto contra a violência, quebrando tudo. Tudo bem. Daí ela falou assim, quando o direito civil, quando o direito das pessoas, vamos falar assim, é agredido como a morte desse menino negro, as pessoas também podem corromper a lei e se revoltar. Isso é um absurdo. Daí sabe o que você cria? Um menino que sofreu bullying, entrou na escola atirando lá em Suzano e matou um monte de gente. Misericórdia. Então vamos justificar dessa forma? Olha o diabo! Olha o diabo dizendo o seguinte, na TV, vamos lá, minha gente, vamos matar todo ouvindo. mundo, vamos ficar louco. Entenda uma coisa, a sociedade está beirando a um colapso mental. A Tâmara fala, aquela gordinha, as pessoas chegavam lá, não vai ser isso não. E a Europa é pior, né, Tâmara? Na Europa, se você quer ver preconceito, muito racismo, vai pra Europa, porque ali realmente é A Paula fala uma coisa interessante. Na escola pública, discriminava os alunos que vinham da particular. Eu sei porque eu sofri isso, tá? O Eduardo foi estudar escola pública e ele foi discriminado por isso. Agora, quando vinha alguém no público, não ia discriminar na particular, porque não pode, porque é tudo igual, pô. É todo mundo
mundo igual. Na igreja precisa pôr isso nas entranhas. Em nome de Jesus, minha gente. Você que tá aí do outro lado, põe isso nas entranhas da tua casa, da tua família, onde você está trabalhando. Nós precisamos levantar a bandeira de Cristo e da igualdade. Eles falam muito financeiro, e daí a Tárcia fala que ela tem tatuagem, tem preconceito de ir na igreja. Com certeza já foi... Aqui ela não teve, graças a Deus por isso. Sorrir, nossa Deus, quanta coisa. E daí muita gente falando da acepção de dinheiro, né? Olha só, você tem o preconceito, vamos dizer assim, do pobre para com o rico e do rico para com o pobre. Você tem essas duas diferenças. Você tem. Por isso que você levanta a bandeira. Não, o rico tem um preconceito contra o pobre. Essa bandeira é errada, porque tem um preconceito diverso. Mas sabe o que é interessante? Igualdade. Daí aqui, só para eu falar, em Provérbios 21, 22, 2, olha a minha Bíblia. Eu estou falando, o mundo está contra a Bíblia. O rico e o pobre se encontram. Quem o fez a ambos é o Senhor. E agora? Vamos levantar a bandeira? Tá tudo no mesmo barco. Tá todo mundo igual. Nós precisamos levantar isso dentro das nossas vidas e das nossas igrejas. Lê para nós esse outro texto. Deixa eu ler aqui. Vamos pegar aqui. O 27. Lucas 10, 27. Vamos lá. Respondeu-lhes eles: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, Deus não está falando e ao tal, ao próximo. Não interessa qual é esse próximo. Se ele é estrangeiro, se ele não é estrangeiro, se ele tem a mesma cor, se ele tem as mesmas condições socioeconômicas, é o seu próximo. Isso aí não pode ser amigo porque tem dinheiro ou porque não... Minha gente, o diabo está penetrando em lugares onde a igreja não pode deixar. Nós levantamos aqui, se a gente fosse levantar bandeira, tantas bandeiras. Não dá para se levantar tantas bandeiras, levanta uma. Igualdade. Essa é a bandeira que Jesus sempre levantou. Gente, Jesus sofreu. Jesus sofreu porque todo mundo estava esperando o Messias, mas o Messias tinha que vir de gente rica do palácio. Quando Jesus nasceu de Nazaré, numa estrebaria, já não merecia ser o Messias, já não podia ser Deus. Não, eu ouvi também. Uma pessoa me falou assim: Jesus veio para os pobres e para os excluídos. Mentira! Veio também. Ele veio para todo mundo. Mas ele veio para todo mundo. Jesus veio para todos. Ele veio para o Silvio Santos e veio para aquele que mora embaixo da ponte. Ele veio para todos. O Duarte fala uma coisa aqui interessante. Olha só, preconceito cristão. Eduardo, por ser cristão, tenho família que não fala comigo, ainda mais na Europa. Nossa, meu pai tanto que sofreu com isso. A gente, boa parte da nossa família Europa não fala com a gente. Aqui. Então agora tem meu gênero, deve ser esposa dele, mulata. Então diz que perdi o juízo. Perdeu o juízo porque é cristão e porque é cristão e porque casou com uma mulher linda. Mulata, e ela é linda, já vi a foto dela, linda. As pessoas estão perdendo o juízo, minha gente. Você vai deixar que o diabo faça com que você perca o juízo? Dada fala que ninguém lê a Bíblia, só pode ser Dada. Não, né? O povo tá assim, tá escolhendo a quem amar, escolhendo uma causa, escolhendo alguém que será melhor, mais importante. Preconceito por diferença de idade, falando que é golpista. A Adriana fala aqui. E a Adriana é negra também, né? Eu não sei. Não é Adriana de Poços? Eu não sei. Acho que é. A gente vai então ficar levantando bandeira? Nós não podemos. Nós não podemos, minha gente. Se você cair nessa, não tem volta, porque daqui a pouco a bandeira você vai ficar mudando de bandeira, porque é assim que o diabo tá fazendo. É assim que o diabo tá fazendo mesmo. Cada hora ele vai incrementar uma coisa para gerar um colapso. Posso trazer um outro texto bíblico? Manda lá. Acho que eu tenho uma questão. Eu sou advogado, então eu gosto de tudo fundamentar. É isso mesmo. E a Bíblia é meu código. A Bíblia tem que ser fundamental. A Bíblia é meu código de vida. Nós estamos falando que ela é a bandeira, então pronto. 3:28. Gálatas. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Presta atenção.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui o texto deixa tão claro que não há para Deus diferença de homem e mulher. Gente, vocês não têm noção tanto de mensagem que eu recebo no final. A pessoa não fala assim, eu não gostei da pregação. A pessoa fala assim, mulher não pode pregar. Eu quero ler um texto aqui. É esse? Eu quero, não. Um outro texto? Eu quero ler esse texto também aqui. Não foi esse texto. Não, foi esse que eu acabei de ler. Não há diferença de homem e mulher para Deus. E as pessoas ficam lá, não, eu não quero saber se você pregou, foi uma coisa de Deus que vai mudar a história da minha vida. Você é mulher, você não pode pregar. Me faça uma gentileza. A mulher, não sei o que eu quero. Então, Deus está dizendo o seguinte, a mulher, ela não tem que ser mais importante do que o homem, como o diabo está colocando na sociedade. Nem o homem é mais importante do que a mulher. Como já foi há um tempo atrás na sociedade. Sim, claro que sim. Porque o diabo vai mudando as bandeiras para destruir as vidas. Foram criadas leis para trazer igualdade. A igualdade. Só que aí agora tá essa bagunça. Isso na lei dos homens, porque na lei de Deus nunca existiu diferença. Nunca existiu. Deus olha para o ser humano e ele vê o quê? Carcaça. Se há diferença, se você é mulher, se você ganha menos, vai num advogado, vai na justiça do trabalho, que você vai receber a sua indenização. Seu salário vai. E se você é homem e faz a mesma função, vai também. Vai também, porque tem muito homem também sendo... Lei Maria da Penha. Eu vou citar aqui, Lei de Maria da Penha. Se eu pegar, der um soco na pastora... Misericórdia, o anjo vem pá, nunca farei isso, nunca, obviamente. Claro, graças a Deus por isso. Lei Maria da Penha. E se a pastora me der um soco? Também vale, viu, gente? Vale, se você a polícia até ignora isso, mas também vale. Aí, deixa eu só falar um negócio aqui. Existem muitas mulheres e muitos homens sofrendo agressões físicas dentro de casa, procuram seus pastores e o pastor fala o quê? Vamos orar. Não vamos orar não, vamos denunciar. É denúncia, minha gente. Se você está sofrendo agressão física em casa, você que é homem e sua mulher te bate... Porque isso acontece pra caramba. Eu sei que é humilhante pro homem chegar na delegacia. Por isso que não tem tantas denúncias. Porque é humilhante pro homem chegar numa delegacia e falar, minha mulher me bate. Humilhante. O que acontece? O homem, ele vai se segurando pra não bater na mulher. Porque senão a mulher bate lá na delegacia e fala, meu marido me bate. Não pode haver agressão. Mas, se houver agressão de uma das partes. Se está acontecendo agressão, pastora, mas nós somos tudo crente, eu sei. Mas o que tem de gente que vive uma vida de faz de conta na igreja, chega em casa, é um mundo paralelo. Arrebenta. É verdade. Então eu quero ver várias lá. coisas. Se você tem agressão na sua casa e você vier falar comigo, eu não vou falar para você separar, divorciar, porque não é o meu papel. Mas eu vou dizer duas coisas para você. Se posicione e denuncie. Porque, gente, é o que Deus espera. Deus espera que haja justiça e igualdade. Justamente, as leis estão aí para dar igualdade. Eu estava vendo uma vez com a pastora um negócio Polícia 24 horas, sei lá. Eu adoro assistir isso. E a mulher, ligou, chamou a polícia. Foi. Por que você chamou a polícia? E me deu um tapa. O policial, você vai preso, o cara com 3 facadas aqui. A mulher deu 3 facadas. Eu dei um tapa porque ela me deu 3 facadas. O policial falou assim pra mulher, você quer representar? Quero. Bum! Meteu o cara no camburão. Ou seja, o cara leva 3 facadas, dá um empurrão na mulher. Quem tá certo? Tá tudo errado. O Pedro fez um comentário aqui. Os dois deviam ter ido preso? Claro, os dois. O Pedro fez um comentário aqui, eu não vi a Dadá comentar, às vezes escapa, tá, gente? Legal, vocês estão comentando bastante. Quem é Oséias 4? Deixa eu ver. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E Oséias 4:6, né? O povo foi destruído porque faltou conhecimento. O que está acontecendo, meu povo? Daí a Cindy fala que legal. Falam que mulher não pode pregar, mas tá lá para comentar e tá para assistir. Glória a Deus, Cindy. Você acha que não pode pregar, mas tá sendo alimentado? Segue o jogo. A gente não tá nem aí se é homem, se é mulher. Nós não ligamos, mas o que eu vejo é que pessoas estão se prendendo a grupos segregados dentro da igreja que está destruindo a igreja. A Luana fala que a gente podia falar nosso olhar sobre o feminismo. A gente vai falar. A gente vai fazer o afinal. Falar sobre lá no afinal. E a gente vai trazer pra live também. Vai trazer essa discussão pra live. Aquele spoiler que nós demos, por isso que não saiu o vídeo nesse domingo, que nós estamos preparando bem legal. A imagem distorcida do homem que distorce a imagem de Deus.
para as pessoas, tá? O Duarte, que vocês estão rindo aí? Que eu tava falando. Não, a gente vai falar, mas daí vocês assistem o final pra E gente depois poder a gente tem aquele debater. bate-papo. O Duarte fala aqui, linguagem europeia, tá, gente? Eduardo, meu genro, vai se casar com minha filha, ele é meio pretinho. Amém, Duarte! Amém, todos os filhos de Deus. Isso aí. Se tem amor, se tem respeito, se tem consideração, esse casamento vai ser maravilhoso. Amém, trata ele como um A cor filho. da pele não muda em nada. Trata ele como um Caráter. filho. Ora para que ele respeite a sua filha, que ele seja um homem de Deus, que ele honre a sua filha Isso e é a o que sua é família. importante. Isso é que é o lindo. E o receba bem, porque eu fui recebido pelo meu sogro como um filho e o tinha como pai. É ou não é? Aqui o Eduardo Sintra fala, o feminismo hoje é como uma marcha de manobra de ideologia política. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, Eduardo. A gente vai falar assim. Minha gente. Isso sim, Oscar. Faltou Já um pouco a gente são falar isso. A gente 8h30, falou você acredita? ano passado para não levantar bandeira, mas o maior preconceito. Já são 8h30. Mas, Misericórdia. mas o Mais maior uns 10 preconceito minutos, gente. é o dinheiro. Não tenha dúvida. O que O faz dinheiro gera mais tudo. acepção de pessoas é o dinheiro. Porque você já percebeu que O o dinheiro. negro rico, ninguém fala nada, né? Não. O branco rico, ninguém fala nada. Não. O amarelo rico, tá tudo certo. O indiano rico, tá tudo certo. O rico sempre tá por cima, né? É um negócio... Quem tem dinheiro tem um... Quem tem dinheiro parece que é um... A gente tá falando de violência policial, o menino lá nos Estados Unidos morreu. E E quantos se morrem? fosse um menino rico? Aí que eu vou falar, e se morre aqui? Teve um vídeo que eu recebi, o cara em Alphaville, pra quem não conhece, é um grande condomínio que hoje tem no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mas esse era em São Paulo. Chegou a polícia, que o cara tá batendo a mulher, ele xingou o policial. Foi, menino. Você ganha R$1.000, eu ganho 300 mil, você é um É um pi. Sabe o que o policial fez? Foi obrigado a ficar aqui, ó. Quieto. Tu é maior que a lei. Se fosse um pobre, era tapa na cara. Outra coisa, o bandido vale mais do que o cidadão de bem. Lembra aquele vídeo que a gente viu do bandido gritando com o juiz? E o juiz chamando ele de senhor. Um traficante gritando, ameaçando o juiz. Não, foi o senhor. E o juiz falando, não senhor, não senhor. Foi um senhorzinho, acho que ele tinha cometido um crime fiscal, pelo que eu percebi. E daí o juiz falou, o juiz em cima Acabou dele. com o senhor. Branquinho, cabelo branquinho. Acabou com o senhor, acabou, detonou o senhor. Acabou. Chegou um bandidão do PCC. Negro, tá? Só pra você também. Tem que ver o juiz quase beijar o pé do cara. Gente, e o cara falando um monte, hein? O que acontece? Vai muito além. É um sistema de destruição que coloca na cabeça das pessoas que o bandido vale mais do que aquele que tem caráter, que separar as pessoas por cor, dinheiro, tantas coisas, opção sexual, Só aí, gênero, Dadá, nunca religião. será tratado da mesma forma quem tem e quem não tem dinheiro, Dadá. A base sempre foi isso. A base sempre Não foi será, isso. Dadá. É triste. É triste e Deus combate a isso. Ele diz que não tem distinção entre rico A gente e pobre. leu aqui. Todos saíram de Deus. E a Posso igreja ler mais não um só, pode pastor? ter Eu sei que já distinção. passou, mas eu vou ler mais Pode. um. Tiago 2, eu vou ler 8 e 9, tá? Todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você vê que a Bíblia... Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenado pela lei como transgressores. Ou seja, qualquer tipo de exceção. A igreja tem que acabar com isso. Mas acabar na raiz. E não é só dentro da igreja. É na sua postura lá fora. É levantar a bandeira de que Deus criou pessoas iguais. Iguais. Elas são iguais. Deus vai julgá-las igualmente. Qual que é o grande motivo? Esse vai para o céu e esse vai para o inferno. O que faz uma pessoa ir para o céu e uma pessoa não ir para o céu? É Jesus. Não tem Jesus, vai para o inferno. Pode ser que for, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, Deus pode é ser branco, pode ser imparcial. amarelo. Deus está dizendo o seguinte, É imparcial. igreja, acorda. Acorda, porque a igreja precisa se posicionar. É por isso que eu digo, Dadá, nós nunca vamos conseguir a igualdade. Mas se levantássemos a bandeira da igualdade, talvez o pobre se aproximaria do rico em igualdade. Essa é a maior acepção. Não tem, acho que, cor, gênero,
Nada. Que seja maior do que essa. Nada. O dinheiro ele vence, esse grupo vence. Vence. O dinheiro vence. E esse é o maior esse é o pior. Desigualdade, é o maior preconceito, é o maior... desde sempre, né, pastor? Desde sempre. Deus não está falando que nós vamos mudar o mundo. Deus está falando para nós não sermos como o mundo. É diferente. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a gente não vai conseguir mudar o mundo, pastor. As pessoas estão pensando, mas Deus não quer que você mude o mundo. Deus quer que você não seja como o mundo. Isso é o importante para Deus. Que nós não sejamos grupos separados, pessoas que acham que têm o poder e a autoridade de dizer que alguém ou a vida de alguém vale mais do que a de outra pessoa. Não vale. Nós não podemos ser assim. Nós temos que combater o real problema, é a violência, A Fernanda fala aqui que quando ela foi tratada igual bandido, a Paula levanta a questão aqui de pessoas que foram passear na praia, foram presos, o traficante tá vendo cocaína na praia ali. Não, esse ninguém mexe. Tá com fuzilzão? Rio de Janeiro tem muito isso? Bandido com fuzilzão no meio da rua, é assim. Deus me livre. Vai passou na vida. Nossa, tem pavor, Deus me livre. Pastora Vivi Pertinho vai lá, inferno. Fuzilzão, a polícia não faz nada, mas a pessoa de bem tá sofrendo muito. Olha só, a gente tá falando de recepção financeira e recepção de bandido. Se você é um cara de bem e foi confundido com bandido, tapa na sua cara. Se você fez algum crime que não deve fazer, né? Agora se é bandidão, fala que é de facção, todo mundo vai te respeitar. Olha como os valores do inferno têm entrado de uma maneira tão terrível dentro da mente da sociedade. Tem entrado. Deus incomodou meu coração. Falar do assunto desse não é fácil. Não é fácil. Bandeira da igualdade é uma bandeira difícil de levantar, viu? Difícil de levantar a bandeira da igualdade. Principalmente porque a mente das pessoas está tão envenenada. As pessoas não estão raciocinando. Não. É que você percebe na TV... Percebe comigo, uma hora a reportagem levanta a bandeira de cor, de raça. Outra hora levanta a bandeira feminista. Outra hora levanta a bandeira do gay. A gente está sempre em seleções, né? O diabo está sempre jogando. Agora vai ser esse, agora vai ser aquele. Igualdade. E levantando o ser humano a um colapso cada vez maior. O Eduardo Sintra fala para a Globo se o bandido morre era estudante. Misericórdia. Misericórdia. Que legal, estouramos o pneu, pastor. Estouramos. Não estouramos, que a gente começou 5 minutinhos atrasados. Verdade. Tá? Tava andando com guarda-chuva, Eduardo Sintra? Gente, vou lançar aqui um spoiler do domingo. Eu falei que ia ser pesada a live hoje. Eu falei que ia dar tempo da gente falar do templo, porque precisava falar, não tem como. Mas domingo de manhã nós vamos continuar esse assunto e falando por que tudo isso está conectado com a palavra de Deus e os últimos dias. Eu vou só citar, nem vou falar onde está escrito, mas depois no domingo a gente vai ler junto. Quando as pessoas clamarem por paz, haverá repentina destruição. E nós estamos começando um processo onde o ser humano perdeu completamente as estribeiras. E, gente, isso é o começo. Então, guarda isso no seu coração. Nós não podemos ser aquela pessoa, voltando à igreja do Apocalipse, que tolera. Nós não podemos tolerar nada disso. Eu disse e volto a dizer, Deus não quer que você mude o mundo. Deus quer que você não seja como o mundo é. Hoje foi uma introdução para a gente entrar nessa questão. Nessas questões. Então não percam a nossa live de domingo de manhã. Tá quente, minha gente. Quente, né? E daí o pessoal falando aqui da Globo que fala do coronavírus, foi dormir na rua por causa do coronavírus. Foi parar na rua, não por causa de R$600. Foi parar porque aí é muito interesse que a gente não sabe. Muitas pessoas perderam o emprego e realmente foram morar na rua. A gente tem que orar por essas pessoas. Nós temos que orar para que esse espírito se afaste. Porque ele vai se afastar. Deus vai dar um tempo de bonança para nós ganharmos almas para Jesus. Vai ser o maior tempo de avivamento esse próximo tempo que chega. Só que nós não podemos estar com a nossa mente contaminada pelas ações do inferno. Esse ou aquele ou aquilo. Quando nós formos falar da palavra de Deus para as pessoas, são seres humanos iguais que merecem receber Jesus Cristo.
E se a gente começar a se envolver com essas coisas, nós não vamos ter foco. Fernanda fala é filho matando pai, pai matando. Olha, não, Deus me livre. Deus me livre, mas a gente vai ter oportunidade, a igreja tem pressa. Deus já falou Deus isso tá com muitas muita vezes. Deus está com muita pressa, tem gente. pressa, vamos ganhar alma para Jesus. Minha avó acabou de falar que a pastora Lô, ela se converteu porque foi curada. Não veio na Rema porque ela é de São Paulo, Campinas. Fica mas ela é da Rema, ela é ovelha da Rema. Ovelha da Rema. Ovelha fiel do Senhor. Glória a Deus, aleluia por isso. Não existe pessoa difícil. Existe pessoas que não investiram o suficiente para levar Jesus a essas pessoas. Então comece a investir tempo, comece a investir a sua vida nisso. Amém? Amém, amém. Tá, então hoje foi um tema que você vai sair. Gente, a gente podia ficar falando Podia. A Dadá falou pena que passou rápido. Pena, Dadá. Eu gostaria de ficar horas conversando com vocês. A live foi bem interativa, né? É pesado, a gente sai até cansado às vezes um pouco de um tema desse, pesado, mas alguém tem que falar. Alguém tem que ser dito. Respeito quem pensa diferente, respeito quem não todos. gosta. A gente respeita todo porque somos iguais. Mas a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa. Não dá mais para ficar de braço cruzado. Não dá mais para ficar em zona de conforto. E muito menos aceitar isso dentro da igreja, né? Levantando bandeiras e tudo mais. Deus está dando chance, Dadá. Você tem vindo os cultos, Deus está dando sim. Deus está dando muita chance para a igreja mudar. Então vamos mudar, minha gente. Amém. Olha, teve um pedido de oração. Vamos lá. Vamos orar para Tárcia. Ela está com muita dor no peito. Vamos orar para Tárcia, pastor? Tárcia, coloque sua mão no seu coração, aí no seu peito. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que toda essa pressão sobre a vida da Tárcia cesse agora. É uma ordem em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo de Deus saia daqui do templo e entre agora e dentro da tua casa. E que o Senhor repreenda tudo isso. E que a unção da liberdade, da libertação do Senhor tome conta da tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Amanhã nós temos um culto abençoadíssimo. Você não pode de jeito nenhum deixar de assistir esse culto. E não só assistir, receber. E já prepare as suas ofertas, porque Deus está liberando promessa. Depois eu vou te contar o que Deus me falou em relação a essa pintura dessa igreja. E para quem não sabe, para quem não viu o culto ontem ou não estava na igreja, a gente vai terminar de pintar o templo. O templo começou a ser pintado pelo altar ano passado, né, pastor? Foi, ano passado. E Deus falou que chega. Quer terminar. E nós vamos terminar. E aí eu estava orando ao Senhor, mas eu vou contar para você amanhã no culto o que foi que Deus me falou acerca da pintura desse templo e o que de fato Ele está pensando. Amém. Aí amanhã, você assistindo o culto, você vai entender. Amém. Tá certo? Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo pra vocês. Tava com saudade desde domingo, né? Desde domingo que a gente não conversa assim com o pessoal. Eu não converso com vocês. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Boa noite. Amém. Uma boa início de manhã. Amém. Para todos. Amém. Amém. Tchau, tchau.